Bom, então seguindo nossa apresentação aqui sobre diagramas de processo, agora a gente vai falar sobre fluxogramas de processo, tá? Na apresentação anterior a gente tinha falado um pouco sobre os diagramas de bloco e eu falei para vocês que os diagramas de bloco eles servem como base para a criação do fluxograma de processo. A gente vai utilizar com bastante frequência diagramas de bloco para a realização de balanços materiais e de energia em um processo. Então, no fluxograma, observe que a gente pode ter uma unidade, um processo, ou os equipamentos, né, descritos ali por não são blocos, tá? São figuras, imagens, tá? Que geralmente dão a entender a respeito do equipamento, do formato do equipamento, tá? Por exemplo, eu tenho uma coluna aqui, eu tenho um reator. O reator geralmente é um tanque, tá? Então assim, eu posso dar algum formato para esse o que seria o bloco no diagrama de bloco, tá? Mas o objetivo é mostrar também de que forma esses blocos e esses equipamentos estão conectados entre si. Observe que a gente já tem um grau de detalhamento um pouco maior, tá? Nesse fluxograma aqui ele está bem informal, eu tenho uma carga, tá? Aqui uma bomba e isso então é bombeado para o reator, passando por dois trocadores de calor em série. Saiu do reator, eu utilizo essa corrente que saiu para, né, como fluido de aquecimento da carga, e isso segue para a separação. Então, na separação, no fundo sai o meu produto, que vai para a estocagem depois de resfriado, e no topo sai então o meu reagente que não reagiu, que é recirculado para o reator. Então, observe que eu tenho um grau de detalhamento um pouco maior. Aqui eu tenho também, né, temperaturas, tá? Carga térmica dos trocadores de calor. Então, algumas informações adicionais, tá? Sendo que esse fluxograma aqui ele está informal, porque rigorosamente eu preciso numerar e etiquetar todos os equipamentos existentes, né, no meu processo. Mas a gente vai ver isso logo a seguir. Então, basicamente, o fluxograma, né, é um desenho preliminar executado pelos projetistas, tá? O que tem que conter no fluxograma, né? Os principais equipamentos. Posso criar um fluxograma com todos os equipamentos, só que ele vai ficar bem detalhado, tá? Todas as tubulações, né, ou instrumentos que existem ali naquela tubulação, tá? Eu preciso numerar as correntes e etiquetar, que é o que a gente chama de dar o tag, né? E todos os equipamentos, tá? Então eu preciso, né? Porque na hora que eu for falar, né, sobre o processo, né, descrever o processo, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho dois reatores, tá? Que eles estão em paralelo. Então, assim, eu tenho esse reator R1 e eu poderia ter esse reator, vou chamar aqui de R2. Assim, quando eu estiver falando sobre o reator, né, e eu falar reator R1, vai ficar claro qual reator eu estou falando. Isso não é uma exigência no diagrama de blocos, tá? Mas no fluxograma eu preciso ter um pouco mais, né, de cuidado na hora de, né, referenciar os equipamentos, tá? Então, assim, a gente tem mais informações do que o diagrama de bloco, tá? O BFD, tá? A gente tem dados de engenharia para o projeto, né? Vazão, uma temperatura, tá? Pressão, tá? Ah, eles são produzidos, né, por empresas de projetos. Nem sempre, né, empresas de projetos diferentes vão seguir o mesmo padrão, tá? Mas existe, obviamente, né, regras que são universalmente, digamos, aceitas, né? Tipo, na hora de etiquetar os equipamentos, tá? Então, por exemplo, a Petrobras, né, que é uma grande empresa de processos no Brasil, ela tem uma norma própria, tá? Então ela estabelece. Então muitas empresas de projeto terminam seguindo essa mesma norma, que provavelmente, né, ela é baseada numa norma, né, mais global, tá?
Então o que a gente tem que ter? Os equipamentos, esses equipamentos precisam ser identificados e numerados, tá? As correntes de processo precisam ser identificadas e numeradas também, tá? Quando a gente tem correntes de utilidade de água, vapor, né, eu preciso identificar todo o material que eu estou utilizando ali, eu preciso identificar nesse fluxograma. Então, se a gente voltar aqui lá no diagrama, né, de blocos, né, da alquilação do tolueno, observe que aqui eu tenho um diagrama de blocos, tá? Então eu tenho as correntes, alguns blocos, então o grau de detalhamento vai da minha análise. No fluxograma, tá? Aqui está o fluxograma, né, do processo de alquilação do tolueno. Então observe que eu tenho aqui a entrada de tolueno e hidrogênio. Então aqui eu tenho a identificação do número dessa corrente, que é a corrente 1 no processo, e aqui o hidrogênio eu tenho a corrente 3, tá? Então aqui eu tenho essa corrente inicialmente é mandada para esse equipamento, que aqui eu chamei de V101, tá? Isso é um vaso, tá? Então daqui eu mando para uma bomba P101, depois isso segue para um trocador, corrente 2, sai do trocador, corrente 4, um forno, e assim sucessivamente. Observe que as correntes são numeradas e cada equipamento recebe uma etiqueta. Bom, aqui em cima ou abaixo, geralmente eu tenho uma lista dos equipamentos, tá? Com uma breve descrição. Por exemplo, a P101 aqui é a bomba de alimentação de tolueno, tá? O R101 é o reator, porque vários equipamentos, né, eles se assemelham a tanques, né? Então eles têm um formato parecido, por isso eu preciso identificar eles, né, com essa legenda para que a gente possa saber que a gente está falando aqui é um reator e não um trocador de calor, tá? Então assim a gente vai ter uma listinha ali de quais são os símbolos que a gente tem que utilizar para descrever cada equipamento. Observe que aqui eu tenho um fluxograma um pouco mais detalhado, tá? Vou ter também a numeração das correntes, a identificação dos equipamentos. Geralmente embaixo, tá? A gente tem uma tabelinha com todo o fluxo material, por exemplo, vazão, né, das correntes, temperatura e pressão. Então a figura em si ela nos permite um entendimento, né, junto com o descritivo muito grande do processo, tá? Então, quais são os equipamentos que são utilizados, né, nos fluxogramas, tá? Trocadores de calor, né, tipo tanques de estocagem, bombas, turbinas e compressores, torres, né, torres de destilação, né, a absorção, extração, né, então são utilizadas para várias separações, tá? Vasos, reatores. Então assim existem diversos símbolos, né, para representar esses equipamentos, tá? À medida que a gente vai, né, tendo contato com o fluxograma, a gente vai se habituando com né, essa simbologia dos equipamentos. Não é, né? Geralmente o símbolo ele imita o formato do equipamento, tá? Mas não é que exista somente uma maneira de identificar um trocador de calor, tá? Mas é comum, por exemplo, esse tipo de simbologia aqui, um trocador simples, tá? A gente pode representar por essa simbologia. Então eu tenho aqui, ó, válvulas, né, diferentes tipos de válvulas, compressores, turbinas, tá? Então eu peço que vocês olhem, né, e olhem os fluxogramas, né, que a gente vai exemplificar para, né, se habituar um pouco mais com o tipo de equipamento, tá? Então trocadores de calor, assim, né, vasos, aqui, né, é uma simbologia utilizada na instrumentação. Então assim, eu falei para vocês que existe, né, ferramentas que nos auxiliam a fazer esse desenho e que uma delas é do pacote da Microsoft, que é o Visio. Então no Visio vocês vão encontrar, né, em algumas abas já figurinhas, né, desse tipo, trocador de calor, vasos,
válvulas, que você pode clicar, arrastar e colar para o ambiente do seu desenho. Então facilita bastante, né, na hora que a gente vai criar o desenho de processo ali. Tá? Então aqui outras simbologias, não se preocupem tanto com o detalhe ali, geralmente a gente vai ter um descritivo, tá? Aqui, por exemplo, bombas, compressores, turbinas, motores. Então, geralmente a gente tem né, uma biblioteca grande de símbolos que pode ser utilizado para descrever, né, um equipamento. Tá? Então, coloco para vocês aqui, tá, um link onde vocês podem observar, né, alguns símbolos de equipamentos, né. Pode ser que eu mesmo crie o meu símbolo, né? Tipo, eu só não posso fugir muito da ideia do equipamento, porque senão, né, eu não vou ser entendido na hora que alguém for ler o meu descritivo do processo ali, tá? Mas o mais importante é que existe uma convenção, tá? Para que a gente possa identificar os equipamentos, tá? Então, basicamente, né, ali está o formato geral, XX, tá? Essas letras são utilizadas para a identificação dos equipamentos, tá? Então, por exemplo, né, a letra C é utilizada para identificar um compressor. Geralmente, né, essa simbologia, né, ela é universal, ela vem do inglês, tá? Então, por exemplo, o trocador de calor, né, é o heat exchanger, tá? Poderia ser HE, por exemplo, mas o H já é usado para forno, tá? Então, a gente não utiliza o H para trocador de calor, utiliza a letra E. Para bomba é pump, então a letra P. Reator, reactor, tá? Torres, né? Absorção, destilação, extração. Então eu utilizo T. Um vaso de vessel, V, tá? E por que que tem uma segunda letra? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou identificando, né, que é um tanque, tá? De armazenamento. Então eu estou usando uma segunda letra, tá? Quando uma não é suficiente para descrever o equipamento. Então, assim, se vocês forem trabalhar numa empresa de projetos, né, ela vai ter a convenção que ela adota, com a listinha, né, de todos os símbolos adotados. O importante, tá, primeiro, é tentar seguir um padrão, né, da empresa, mas também não misturar, né, padrões. Né? Se você vai usar, por exemplo, a letra E para descrever trocador de calor, em todo o processo você vai usar a mesma letra, tá? Não pode misturar, né, convenções adotadas. Eu utilizo a letra Y para designar uma área dentro da planta, né? Essas áreas podem ser numeradas ou por letras, tá? Então eu vou ter a área um, 2, 3, 4, conforme o tamanho do meu processo. ZZ, tá, que vem na sequência, é o número do equipamento. Então, por exemplo, né, eu vou ter o equipamento trocador um na área um, trocador 2 na área um. Assim, toda vez que eu me referir a um equipamento e eu fornecer a legenda dele, eu vou estar me referindo a um equipamento específico do processo, então não vai ter dúvidas, tá? E eu posso utilizar, tá, ah, esse A barra B, tá? Por exemplo, o A ou B, para identificar quando eu tenho um equipamento reserva também, tá? Ou unidades paralelas, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um equipamento com esse tag, né, P101. Então, P é uma bomba, tá? Ele está na unidade 1 do processo. Aqui eu tenho, então, ele é a primeira bomba dessa unidade, né, identificada com 01. Geralmente a gente utiliza, né, a sequência do processo para numerar 1, 2, 3, 4. Como a gente tem reciclo, muitas nem sempre isso digamos, possível, né? Mas via de regra a gente tenta, né, numerar na sequência. E aqui identifica que o equipamento, né, ele tem uma bomba reserva instalada. Então, basicamente, né, junto ao equipamento bomba, eu vou ter nessa etiqueta onde eu posso identificar o equipamento, tá?
Nas utilidades, né, utilizadas, existem também alguma simbologia, né? Por exemplo, vapor de baixa pressão, tá? Low pressure steam. Então, assim, quando eu tenho um trocador de calor, né, onde eu utilizo vapor de baixa pressão como utilidade, então eu vou ter essa indicação, tá? Num trocador de calor, a gente tem a corrente de processo e do outro lado, né, a corrente que está fornecendo ou removendo calor, ah, a gente vai ter ou uma outra corrente de processo ou uma utilidade. Então a utilidade ela não é tão importante na descrição ali. Então eu posso não colocar os dados da utilidade, mas simplesmente o tipo de utilidade, né, o meio que sempre coloco para identificar que aquele trocador está utilizando vapor de baixa, vapor de alta, água de resfriamento, tá? Ou algum combustível. Tá? Então aqui tem uma lista bem completa de equipamentos, mas como eu falei, o importante é não misturar convenções, tá? Como a gente vai trabalhar com fluxogramas, nossos, né, exemplos aqui serão sempre baseados em um fluxograma, a gente vai se habituar com os equipamentos mais comuns. Mas óbvio que existem diversos equipamentos na indústria, né? Nem sempre você está habituado com todos. Mas precisa saber qual é o padrão que foi utilizado para a construção daquele fluxograma, para que vocês possam, né, de repente utilizar a legenda e verificar qual é o equipamento correspondente, tá? Então, basicamente, o que eu preciso ter no sumário de correntes? Uma tabelinha que vai anexa uh, no meu fluxograma, tá? A corrente precisa ser numerada, tá? Eu preciso numerar porque na hora que eu falar a corrente um entra no trocador de calor, tá. Então eu preciso de uma numeração de cada corrente, tá? É, preciso colocar a temperatura e a pressão, porque isso, conforme a gente vai ver, define o estado de uma substância pura. Então eu preciso dessas informações para calcular as entalpias e, consequentemente, efetuar os balanços de energia, tá? Preciso colocar o estado físico, geralmente o processamento, né, é fluido, então assim eu coloco ali quanto de vapor é aquela corrente, quanto é de líquido. Então zero de vapor ela é toda líquida, 100% de vapor ela é toda vapor, ou pode ser uma mistura líquido-vapor, tá? Uma corrente bifásica. Coloco a vazão mássica total, tá? A vazão molar total, a vazão mássica ou molar de um componente. Conforme a gente vai ver, massa, mol, né, e volume, a gente pode converter um no outro. Então eu não sou obrigado a dar a vazão total em massa, mol e volume. Tá? Ou seja, eu dou em uma das bases e eu posso, através das substâncias e das suas quantidades, né, converter uma vazão mássica numa vazão molar. Então fica a critério, porque assim a gente não precisa fornecer informação redundante, tá? Por exemplo, se eu der a vazão mássica total e der a vazão por componente, automaticamente eu tenho a vazão molar total se eu fizer o cálculo. Porém, né, algumas vezes, né, eu coloco junto da mássica molar, né? Mas não preciso, né, digamos, colocar muita informação que no final elas são, né, a mesma coisa. Então eu tenho outras informações, né, que eu posso colocar aqui como opcional. Por exemplo, a fração molar, a fração mássica, tá? É bem para a realização dos balanços eu utilizo bastante, né? Porque se eu tenho o total e a fração, eu posso saber quanto que eu tenho do componente ali, tá? Posso colocar algumas propriedades físicas ou propriedades, né, termodinâmicas. Isso aí fica a critério de eu colocar mais ou menos informações ali. Então, por exemplo, né, lá no meu processo de alquilação de tolueno, né, a gente pode ver aqui, tá, o fluxograma, tá? Observe, as correntes são numeradas, cada equipamento recebe uma etiqueta, tá? E aqui eu tenho essa figura e abaixo dessa figura, no mesmo papel, eu tenho então, tá, essa tabelinha, tá? Então aqui essa tabela
eu tenho, por exemplo, a corrente 1, a temperatura, a pressão, a fração de vapor, tá? A vazão mássica total, a vazão molar total e a vazão molar por componente. Então essas são as informações que eu tenho aqui. Então, por exemplo, né, eu vou ter lá a figura com as correntes numeradas e os equipamentos numerados também, né? Vai ter a minha lista de equipamentos. E aí eu tenho essas informações. Algumas dessas informações eu posso colocar lá na figura, tá? Por exemplo, a temperatura, a pressão ou uma vazão. Mas se eu fizer isso para todas as correntes, né, vai ficar bastante poluído a minha figura. Então, assim, a gente utiliza, né, essa tabelinha anexo para, né, colocar os dados, tá? Então, por exemplo, o meu tolueno, que é a minha corrente 1, ela entra a 25 graus. É uma pressão de 1,9 bar, tá? Essa corrente não tem nada de vapor, ela é líquida. E ela tem uma vazão de 10, né, toneladas por hora. Em massa, em mol, né, isso significa 108,7 kmol por hora. Observe que ela é puramente tolueno, tá? Então o que que acontece nesse primeiro momento? A corrente ela é aquecida e sua pressão ela é aumentada, tá? Só que existe o reciclo ali, né? Se a gente olhar a figura. Então o que que acontece é que a vazão aumentou, tá? E observe que a vazão de tolueno aumentou, porque veio o tolueno não reagido, mais um pouco de benzeno que veio lá do reciclo. Então assim, a gente vai fazer bastante cálculo, né? E eu vou utilizar, né, um outro processo que eu vou passar para vocês, o fluxograma, para a gente fazer alguns cálculos baseados nessas informações que são disponíveis no fluxograma. O objetivo é que vocês sejam capazes de pegar dados de um fluxograma e efetuem balanços e tire informações, né, desse processo aí, tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios em cima da leitura de fluxograma aqui. Bom, aqui é a continuidade da tabela, porque se eu colocasse todas na mesma, no mesmo slide ali ia ficar muito pequeno, tá? Mas aqui é a continuidade da tabela. Então, esse processo tem um total de, nesse nível de detalhamento, tá? 19 correntes. Então, eu tenho, né, as correntes identificadas no desenho, os equipamentos principais identificados e as informações das correntes aqui. Então, de posse dessa figura, tá, geralmente impressa num papel A3, tá, a gente consegue efetuar, checar balanços materiais, verificar condições de operação de um equipamento ou de outro equipamento, tá, fração mássica molar das correntes e alguns, né, e aí eu consigo estimar tamanho de equipamento, se essa informação ela não é fornecida junto ao equipamento. Então a gente consegue ter bastante dados, né, ali. Obviamente que para preencher essa tabela, né, durante o projeto, né, foi necessário efetuar os balanços materiais e de energia para colocar, né, esses dados ali, tá? Isso pode ser feito, né, via simulação, tá? Né? Dificilmente a gente vai fazer simplesmente um experimento e implementando e medindo. A gente faz uma modelagem, simula e então depois a gente valida essa simulação, né? Os resultados dessa simulação com os valores reais, tá? Então a gente vai utilizar com bastante frequência, né, essas informações de fluxograma aqui nessa disciplina, tá? Então vamos lá. Eu posso pedir assim, a partir do fluxograma, qual é a conversão do tolueno, tá? Então, basicamente, né, se eu observar o processo, vou voltar aqui, observe que onde é que está o reator, tá? O reator aqui tá é o R101, só existe um, tá? Então onde é que ele está nesse processo? Então a primeira coisa eu vou verificar ali aonde é que está o reator. Ele está aqui. Quais são as correntes que estão entrando no reator? A corrente 6 e a corrente 7, tá?
Então são duas correntes que estão entrando aqui. E o que está saindo do reator? A corrente 9. Observe que para efetuar esse cálculo, eu poderia criar um diagrama de bloco com o bloco reator para identificar as correntes 6 e 7 entrando e a corrente 9 saindo. Porque para o cálculo da conversão eu só preciso saber o que está entrando, o que está saindo, tá? Então assim facilita, né, o meu balanço material ali, meu cálculo de conversão baseados no diagrama de bloco, tá? Então assim, o que está entrando de tolueno na corrente 6, né? Aí eu vou lá na tabelinha, corrente 6. Quanto que está entrando de tolueno? 144 kmol por hora, tá? Aqui, ó, nessa corrente 6 não está entrando somente tolueno, tá? Tem hidrogênio, metano, benzeno, mas eu estou querendo saber quanto que está entrando de tolueno. Na corrente 9, que é a outra, não, a 9 é a que está saindo, né? Deixa eu ver aqui, a corrente 7 é a outra corrente, tá? Peço que vocês verifiquem, né, esse cálculo. Eu tenho 0,04 de tolueno. Então o total de tolueno que está entrando no reator, tá? É 144,04. Eu posso ver quanto de benzeno eu tenho, né, produzido. Para isso eu posso ver a diferença do que está saindo menos o que está entrando, tá? E aí eu peço que vocês verifiquem esses números. Então, a quantidade de benzeno produzido é equivalente à quantidade de tolueno que reagiu, porque eles, né, estão na proporção de 1 para 1. Não se preocupem muito com a definição de conversão, porque a gente vai trabalhar essa definição, a gente vai efetuar esse balanço. Eu só quero que vocês nesse momento percebam que as informações necessárias para o cálculo estão todas disponíveis no fluxograma, tá? Então, foi produzido nesse reator 108,03, né, kmol de benzeno, que é a mesma quantidade que reagiu de tolueno. Então, se eu pegar, aplicar a definição de conversão ali, tá? Quanto reagiu de tolueno dividido pelo quanto foi alimentado, tá? Isso foi 0,75, ou seja, a conversão foi de 75%, tá? No máximo, poderia ter reagido a quantidade que entrou, tá? E aí eu teria a conversão de 100%. Então essa conversão ela me dá, né, o valor quanto reagiu daquilo que foi alimentado. Então pode não ter reagido nada, conversão de 0%, como pode ter reagido tudo, nesse caso conversão de 10%. Então algumas considerações finais, tá? Fluxogramas de processo, né, eles fornecem a informação necessária para entender o processo, quais são os equipamentos, o que está passando em cada corrente ali, em que estado elas estão, tá? Fornecer informações que nos permitem fazer balanço material e de energia, tá? Então a gente pode também, né, usar o fluxograma ali, né, preenchido aquela tabela através dos balanços materiais de energia, utilizar para o cálculo da dimensão dos equipamentos e fazer a estimativa, né, depois de custo e fazer a avaliação econômica, tá? Durante o projeto, a gente pode propor um fluxograma preliminar, faz os cálculos e a gente depois pode fazer alguma alteração nesse fluxograma e refazer os cálculos para, né, até chegar no processo que vai ser implementado na prática, tá? Aquele que será viável do ponto de vista econômico, tá? Então, fluxogramas, eles são importantes não somente nessa etapa de projeto, tá? Quando a gente tem, né, operadores de processo ou novos engenheiros, né, que vão trabalhar em uma planta já existente, né, eles podem ser utilizados para um melhor entendimento. Se vocês forem lá na apresentação, né, do capítulo 1, eu tenho um exemplo, um desenho de uma planta de processo. É um emaranhado de tubulações, equipamentos. Então você não enxerga que nem você enxerga no fluxograma. Eles não estão lá, né, com a numeração, a corrente numerada. Então assim, é bem mais fácil entender através do fluxograma.
e aí eu posso estudar aquele processo, promover alguma modificação, alguma melhoria a partir do fluxograma, tá? É claro que no fluxograma, onde a gente tem esses valores aqui, esses valores são da época do projeto. Se o processo real já passou por alguma modificação, isso pode ter sido documentado ou não, tá? Então é preciso, né, ter um cuidado de que esses valores são os valores de projeto, tá? Mas é uma forma que a gente pode utilizar para obter dados de projeto. Eu vou lá, aquele trocador está utilizando vapor. Eu preciso saber quanto que ele está utilizando de vapor para fazer um estudo, né, de aproveitamento energético. Então eu vou lá, né, nos dados do projeto, né, esses dados aqui, e verifico. Posso ir lá na prática e medir, mas é uma fonte de informação. Só que temos que ter cuidado que se o processo ele foi alterado, né, esses dados eles já não são mais representativos. Então o que é que eu faço? Modelo o processo, simulo o processo e aí comparo os resultados da minha simulação com o processo real através de medições, né, de valores, né, de experimentais, e aí valido a minha simulação e aí então eu posso fazer um estudo, tá? Então essa é uma área, né, bem interessante na engenharia de processos, né, de modelar, simular, que a gente pode promover bastante melhoria através né, das técnicas de otimização de processos, tá? Bom, então com isso a gente fala de fluxogramas, a gente vai trabalhar em cima de fluxogramas, né, nas próximas aulas. Peço que vocês deem uma olhada no material que tem aqui complementar, tá? Só para que vocês saibam fluxogramas, outros tipos de fluxogramas, como por exemplo o PNI, tá? Observe que neles eu também tenho a identificação dos instrumentos. Eu vou só passar para mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui o fluxograma de engenharia do mesmo processo de alquilação no tolueno. Observe que eu tenho muito mais simbologia porque eu tenho toda a descrição dos instrumentos, das malhas de controle, que não são foco aqui no meu projeto, tá? Então aqui só para descrever a coluna de destilação eu tenho um desenho inteiro. Então assim, peço que vocês deem uma olhada nas outras figuras ali, mas o nosso objetivo aqui é utilizar o fluxograma, é ler as informações do fluxograma ou mesmo calcular as informações para montar o fluxograma, tá? Então agora eu vou parar por aqui e a gente segue né, dar continuidade ao curso aí, né, onde a gente vai começar a falar sobre balanços materiais.